Meus irmãos, nessa manhã nós queremos trazer não uma pregação, mas uma reflexão com tom de aula, mesmo que sendo em classe única, sem aquela liberdade às vezes que temos num grupo menor, de uma interação, uma participação maior, perguntas, por exemplo. Mas o tom da nossa palavra nessa manhã é um tom de aula e de reflexão. Nós vamos fazer uma leitura panorâmica sobre o Sermão da Montanha, especialmente sobre as bem-aventuranças, onde vai ser o meu foco principal. Então eu convido a todos a abrirem suas Bíblias e deixar aberta no Evangelho de Mateus, capítulo número 5. E inicialmente nós vamos ler os primeiros versículos de 1 a 4 e depois iremos olhando textos, comparando com outros textos, olhando os evangelhos e vamos dar uma caminhada sobre esse grande e importante sermão proferido pelo nosso Senhor há 2000 anos atrás e que continua sendo uma mensagem super atual para a igreja nos nossos dias. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 4, a palavra do nosso Deus nos diz exatamente assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis aos teus olhos. Rocha minha e Redentor meu. Ilumina, Senhor, nesse instante, cada um dos queridos aqui, a meditarmos juntos e refletirmos sobre a tua palavra e por ela sermos ensinados, exortados e consolados. Tudo isso para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Alguém já resumiu o Sermão da Montanha dizendo assim: o Sermão da Montanha é o sermão mais conhecido, menos entendido e menos praticado dos ensinos de Jesus Cristo. O que mais me fascinou nos meus primeiros anos de vida cristã, aos 17 anos de idade, confesso que indo a uma igreja presbiteriana da cidade do Cabo de Santo Agostinho, o que mais me fascinou nos primeiros anos e primeiros contatos com as escrituras lá, com certeza, foi saber que a palavra de Deus e o ensinamento das escrituras trazia transformação na vida, no caráter e no comportamento das pessoas. Mesmo vivendo numa cidade onde havia uma ênfase muito grande, naqueles dias, no movimento neopentecostal, onde aqueles dias apareciam dentes de ouro, em cultos públicos que eram feitos, às vezes, em escolas, em clubes, manifestações interessantes como aquelas grandes multidões que caíam diante de pregadores que oravam e havia verdadeiro êxtase de momentos de adoração, momentos onde as igrejas tradicionais daqueles dias estavam sendo balançadas por esse novo movimento da presença do Espírito Santo de uma maneira poderosa nas igrejas. Naqueles dias onde o ministério Palavra da Fé se desenvolvia em Recife, o que mais me chamava a atenção não era alguém que dizia que tinha recebido um dente de ouro agora. Não era alguém dizer que tinha sido curado de uma cegueira, de um problema físico. Mas o que mais me chamava a atenção naqueles primeiros dias na igreja presbiteriana era saber que Deus fazia o milagre de transformar o caráter das pessoas.
que Deus mexia no comportamento das pessoas. Que era possível um mentiroso deixar de ser mentiroso. Um corrupto se tornar honesto. Um adúltero se tornar fiel. O que mais me chamava a atenção nos primeiros anos da minha conversão era entender que Jesus estava trabalhando o caráter das pessoas. Mesmo que ele curasse, mesmo que ele realizasse milagres, havia um milagre muito maior que Jesus estava extremamente interessado em realizar. Esse milagre se chamava a transformação de um cidadão em um cidadão do reino dos céus. Jesus está trazendo o evangelho do reino, valores do reino. Jesus está trabalhando agora a mente, mas o coração, a ética, o comportamento. E o que é interessante é que chamar homens como Zaqueu, chamar para andar junto dele homens como Pedro, se relacionar e se aproximar de mulher como Maria de Magdala, e entrar na vida dessas pessoas, excluídas, separadas, discriminadas. Parece-me que esse era o grande alvo do nosso Senhor. Trabalhar mente, mas trabalhar o coração, a vida, a ética e o comportamento. Você já se perguntou qual o maior milagre que já aconteceu na sua vida? Eu não tenho dúvida de dizer que o maior milagre que Deus fez na minha vida nesses anos foi trabalhar diariamente o meu caráter. De um mau caráter, o caráter de Cristo tem sido desenvolvido na minha vida. Valores, ações, pensamentos, comportamento, e o mau caráter começa a ser enxertado desse novo caráter que Cristo começa a desenvolver, e a base para isso, e os fundamentos para isso, é o Sermão do Monte. Um resumo da ética de Jesus. Um resumo dos princípios básicos para que um cristão agora, nascido de novo, caminhe como cidadão do reino dos céus, aqui nesse reino, trazendo uma nova proposta. A proposta de dar continuidade ao reino dos céus que já foi inaugurado por Jesus na sua primeira vinda. O Sermão da Montanha, queridos, é o sermão do reino. O Sermão da Montanha é o sermão do evangelho do reino. E é um evangelho para quem é cidadão do reino. Quem faz parte desse evangelho terá que se comprometer com os princípios desse evangelho. E de formar uma onda, ou no meio desse gigante que acorda, um grupo que vai ir contra essa cultura. Um grupo e uma mentalidade nova que vai desafiar a vida, as ações e o comportamento daquilo que está estabelecido de maneira pecaminosa e corrupta. Isso não é um trabalho fácil. Você não está sendo chamado para algo muito fácil. Ser parte do reino de Deus é um grande desafio para aqueles que querem fazer parte do reino. No Evangelho de Mateus, uma folha anterior, capítulo 4, versículo 23, você pode acompanhar comigo. 4:23 do Evangelho de Mateus nos diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todos
toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esses sinais eram necessários. Mas observe que coisa interessante. Ele vem pregando o evangelho do reino. Sinais completavam isso. Sinais ajudavam na incredulidade a entender que eles estavam diante do Filho de Deus. Daquele que veio implantar o reino. Sempre esses milagres são colocados como acessórios. Mas o fundamento principal de Jesus é: eu vim trazer o reino. O reino dos céus está entre vós. E agora aqueles que desejam participar desse reino, precisam agora se comprometer com os princípios que esse reino traz para cada um. No Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 6, ele coloca esse sermão de Jesus, o Sermão da Montanha, talvez exatamente no segundo ano do ministério público de Jesus. Alguns entendem que era o ano da popularidade. Era o auge. Todos queriam ouvi-lo. Todos queriam tocar nele. Todos queriam ser curados. Poucos queriam sentar para ouvir. Mas parece que é nesse entusiasmo que Lucas, no capítulo 6, de 12 a 49, esse texto não vamos ler, apenas para situar, nesse segundo ano do ministério público, é que Jesus senta e diz: agora eu já fiz milagre em Caná da Galileia. O primeiro sinal, transformando água em vinho. Já tratei de alguns doentes, já realizei algumas manifestações de que sou filho de Deus. Agora, nesse segundo ano, é preciso que vocês se acalmem, que vocês sentem, porque vocês precisam entender o que significa reino de Deus. E aí Lucas, quando situa isso, ele parece que está falando de algo naqueles dias como uma febre religiosa. Havia um entusiasmo pelo sagrado, uma busca pelo sobrenatural. Havia uma inquietação naqueles dias de algo novo que preenchesse a alma e o coração. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos vivendo exatamente isso. Nunca se abriu tantas igrejas. Nunca na televisão temos tantos programas sobre isso. Não só no âmbito religioso, cristão, mas as igrejas como um todo, igreja tradicional, as igrejas históricas, assim como também o movimento pentecostal e o neopentecostal, como cresce. Passamos agora vindo da casa do reverendo Ezequiel até aqui, e ele me mostrava um local muito pequeno, aqui bem no centro, muito pequeno, e ele falou assim: olha, é bem estreito esse local, mas havia uma multidão do lado de fora. Porque não dava para entrar. Parece que há uma febre. Não necessariamente por Deus. Precisamos entender isso. Mas por alguma coisa que vá além da matéria. Alguma coisa que vá além do aqui e agora, do momento. Uma busca desenfreada por uma força, um poder, uma energia que me ajude nas minhas fraquezas. Nos meus problemas financeiros, nas minhas crises conjugais. As pessoas estão fluindo assim. Naqueles dias acontecia algo parecido. As multidões, quando ouviram falar que Jesus estava ali, elas começaram a ir ouvi-lo. Um interesse tremendo. E Jesus é interessante que ele diz: agora é preciso vocês sentarem. Precisamos conversar. Eu não sei o que motiva muitas vezes as pessoas virem à igreja. Eu não sei quais os problemas que têm levado
muitos a irem buscar Deus. E eu sei, eu conheço muitas histórias de pessoas que chegam a Cristo em momentos de dor. Momentos de crise. Não há problema, Deus usa todas as coisas. Mas não é apenas isso. No ciclo do discipulado, aquilo que acontece primeiro como milagre, tem que passar pelo campo das provações. Tem que caminhar pelas trincheiras das tentações. Depois vai entrar nas perseguições. E o discípulo morre na cruz. É um ciclo discipulado. Vida cristã não são apenas os primeiros dias de mudança, de sede pelas Escrituras, de vir à igreja, de experimentar a graça de Deus, as manifestações de Deus na caminhada de um discípulo. Terá dias áridos também. Terá passeios no deserto para se encontrar com o tentador. Terá momentos de dor, de sofrimento. Tudo isso são princípios que o próprio Deus estabelece na vida do discípulo para torná-lo um discípulo mais amadurecido e mais firme. Eu não sei, no ciclo do discipulado, aonde você está hoje? Se você está no momento dos milagres que Jesus fazia, ou se você está naquele momento que Jesus está sendo preso, e nós estamos dizendo que não o conhecemos mais. Nos afastando dele. Até os mais próximos como Pedro. Eu não sei, eu sei que nessa minha caminhada cristã, eu tenho experimentado vários momentos assim. E nesse plano desse Deus, nesse discipulado, teremos que passar por todos esses caminhos. Agora é hora de sentar para conversar. E Jesus, então, ele abre o seu sermão falando sobre as bem-aventuranças. Os mais que felizes, os super felizes, os hiper felizes, serão aqueles que abraçarem os princípios do reino dos céus e estiverem dispostos, a partir de agora, a darem as suas vidas por essa verdade. E ele começa dizendo que o reino dele não é desse mundo. No Evangelho de João, capítulo 18, abra lá comigo. João 18, versículo 36. Evangelho de João 18, 36. João 18, versículo 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Esse reino chegou. Aquilo que foi anunciado acabou de aparecer. Jesus vem, começa a pregar o evangelho do reino, apóstolos são convidados, começam a viver com ele, e ele agora resolve disseminar para um grupo muito maior os valores e os princípios desse reino. E aí ele, começando pelas bem-aventuranças, ele traz 2 princípios básicos quando nós lemos as bem-aventuranças. Primeiro princípio: o reino não é para os que se julgam virtuosos. Este reino que eu venho trazer, que não é deste mundo, não é para presunçosos, mas para pecadores que suplicam necessidades espirituais. Neste meu reino de Jesus,
serão adeptos dele, serão cidadãos desse reino, aqueles que não se julgam que possuem virtudes. Meu reino é para pecadores. Esse é o primeiro princípio das bem-aventuranças. E o segundo, meu reino não é para aqueles que se acham poderosos. Meu reino não é para aqueles que, usando o seu poder e riqueza, eles vão praticar violência e achar que pode estabelecer seu nome ou sua família através do poder que eles têm. Não. O reino é para aqueles que se dizem sem direitos, sem valores. O reino é para os doentes. Não pertence aos cheios. Pertence aos vazios. Por isso ele começa dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito. Jesus começa então agora a tocar no caráter desse cidadão do reino. Qual a atitude que ele tem com ele próprio em relação a Deus? Interessante que Lucas, quando cita as bem-aventuranças, ele traduz aqui bem-aventurados humildes para pobres. Lucas capítulo 6, versículo 20. Ele diz, bem-aventurado os pobres. Mateus diz, os humildes de espírito. Curioso porque Jesus vai na sinagoga, lá em Mateus capítulo 4, nós lemos que ele ia nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E é interessante quando ele vai na sinagoga, conhecemos bem esse texto, Lucas 4, 18, e ele pega o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar ou evangelizar os pobres. Interessante isso. Ele lê Isaías 61 e diz, hoje se cumpre esta profecia. O cidadão que vem para o reino de Deus, ele é pobre ou humilde de espírito. Quando ele está na sinagoga e ele diz isso, eu vim para evangelizar os pobres, ele diz um recado para os ricos. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Interessante nesse sentido é que Jesus não está falando de pobreza econômica aqui. Na verdade, podemos encontrar ricos generosos e pobres arrogantes. Porque humildade não é medido por poder econômico. Humildade é bem-aventurança. Vem de dentro para fora. A palavra aqui traduzida para humilde vem de uma raiz que significa abaixar-se ou encolher-se. Humildade aqui, o sentido nosso é se abaixar, se encolher. Esse é humilde. Então, na verdade, aqui, o que o texto está dizendo, bem-aventurado aqueles que se declaram falidos espiritualmente. Pobres espiritualmente. Eu não tenho riqueza nenhuma. Eu não tenho bem nenhum em mim. Em mim não habita coisa alguma que chame a atenção de Deus. Eu sou pobre. Quem chega a essa conclusão? Jesus está dizendo, você precisa entrar, ser um cidadão do reino, destronando em primeiro lugar
o seu próprio eu arrogante e presunçoso de achar que você tem valores e importância diante de Deus. Você precisa mendigar. Você precisa ser um mendigo. Para ser cidadão do reino dos céus, precisa ser mendigo. Precisa entender que nada tem, nada é. E que suas obras, por melhores que sejam, não passam de trapos de imundícia. Ou numa melhor tradução, no absorvente feminino usado. Não dá para ser cidadão do reino se eu não começar entendendo que eu preciso deixar minha arrogância espiritual, deixar minha presunção de achar que sou alguém e me declarar falido espiritualmente diante de Deus, morto. Morto. Em delitos e pecado. Nunca veremos o reino dos céus se não declararmos essa falência espiritual. Nunca seremos cidadãos do reino se nós não entendemos que nós somos espiritualmente pobres, humildes de espírito. Porque o reino dos céus é para os humildes de espírito. O reino dos céus é para os pobres espirituais. Mas esses pobres, ou humildes de espírito, eles são também bem-aventurados, porque eles choram. Bem-aventurados os que choram. E olha, dizer isso para homens que estão aqui, não é muito fácil. Porque nós fomos criados numa cultura de que homem não chora. E se chegar chorando em casa, chora de novo. Se apanhar na rua, apanha em casa. Homem que é homem não chora. Aguenta. Nós somos criados nessa cultura. Minha esposa de vez em quando faz, Paulo, você não chora? Você não tem problema? Você não fala? Porque homem é uma concha. Quanto mais problema, mais ele entra nele próprio. Mulher é um microfone. Quanto mais problema... Por isso que o lugar preferido das mulheres, e se você quer ganhar dinheiro, abra um salão de beleza. É ali que elas contam suas mágoas. Elas compartilham seus dramas. Ela abre o coração. E aquela senhora está cortando o cabelo ali. É muito problemático. Esse problema é muito sério. Você tem que fazer agora uma luz no seu cabelo. Para dar uma levantada aí na sua moral. Vamos fazer umas luzes aqui. Aí faz umas luzes na semana que vem. Diz, vamos dar aquela hidratação que chegou do Egito agora. Você vai parecer Cleópatra. Você vai arrasar. Vamos levantar esse astral. Vamos levantar. Vamos dar essa hidratação poderosa aí. Aí sai com aquela autoestima ali renovada e conta tudo. Homem não. Calado. Não diz nada. Bem, algum problema? Não, está tudo bem. Não fala, calado. Porque homem tem um sério problema. Ele não pode mostrar que é frágil. Porque ele compete com outros homens. E fragilidade nós não queremos demonstrar nunca. As mulheres não têm problema com isso. Mas elas mostram a fragilidade. Isso é bom para elas. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Mas nós somos criados a não chorar. Mas é interessante. Bem-aventurados que choram. Vocês podem chorar. Vocês serão felizes, hiper felizes, essa é a palavra bem-aventurança, super felizes, se vocês chorarem. Que coisa louca. Jesus está querendo aqui mandar todo mundo chorar. E que alegria vem do choro.
Ao contrário, o choro só traz tristeza. Mas ele diz aqui, não. Bem-aventurados são aqueles que choram. Jesus está falando algo interessante, que há uma certa tristeza, que elas precisam ser abraçadas. Eu diria que, não falando agora da tristeza que Jesus está se referindo, mas falando de tristeza de um modo geral, eu diria que tristeza, ela, primeiro, é inevitável. E segundo, são grandes oportunidades na sua vida. Porque é no meio das aflições que nós aprendemos as maiores lições da nossa vida. Pense um pouco sobre a sua história até hoje. E perceba se não foi assim. Quando você orou mais? Quando você buscou Deus mais? Quando você investiu mais na sua vida espiritual, se não foi nos momentos de aflição? Interessante é que o próprio Salomão em Eclesiastes, ele vai dizer algo interessante sobre tristeza. Abra lá. Eclesiastes 7. Uma tristeza bem diferente, que precisamos pensar nela. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de 2 a 4. Eclesiastes 7, de 2 a 4, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Você já pensou nisso? É melhor ir numa casa onde há luto? Você está brincando. Do que ir a uma casa onde há banquete? Pois nela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Perceba que há uma relação aqui interessante, que as aflições do tempo presente, as lutas que você tem enfrentado, isso está colaborando, lembra de Paulo em Romanos, para o bem. Porque é nessas horas de luto, de tristeza, de perdas, de aflições, que Deus está trabalhando na nossa vida. E aí eu estou chorando. Eu estou gritando de desespero. E Deus está usando tudo isso para o crescimento. Mas, na verdade, o que Jesus está tentando dizer aqui é que a lágrima que ele está falando, bem-aventurados que choram, não é por conta do choro dos problemas da vida. Eu tenho visto e ouvido e acompanhado muita gente chorando por conta das aflições da vida. Mas o que Jesus está dizendo é que há uma outra lágrima que está rara nos nossos dias. E é esta que ele chama de bem-aventurado quem derramar esta lágrima. A lágrima que ele está falando. Paulo fala sobre ela em 2 Coríntios 7,10. Abra lá. 2 Coríntios 7,10. Esta sim é a lágrima que Jesus está se referindo. 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Temos duas tristezas aqui. A do mundo e a de Deus. A tristeza que vem de Deus produz arrependimento. A tristeza que é essa que estamos vivendo hoje produz morte, tristeza, angústia. O que Jesus está dizendo é bem-aventurado aqueles que queiram entrar no reino dos céus. Tirarão o orgulho e a arrogância de achar que são alguma coisa. E segundo, derramará
a lágrima do arrependimento, porque descobriram que são pecadores. E essa tristeza, por incrível que pareça, a tristeza que faz você sentir-se pecador e chorar por conta disso, você será consolado. É essa tristeza que eu tenho visto muito pouco. Nos nossos cultos de oração, eu vejo pessoas chorando porque o filho foi embora, porque a mulher está doente, porque o dinheiro não está dando, porque o seu vizinho está chateando, porque a sogra tem criado problemas, porque na igreja tem dificuldades de relacionamento. É uma lista que não termina. Eu tenho visto e acompanhado pouca gente dizer assim, eu quero que orem, porque essa semana eu chorei a semana inteira, porque eu descobri o quanto eu sou um pecador. E eu quero mudar. E eu me arrependo da vida que eu estou vivendo. E eu não aceito mais essa forma, essa maneira, essa minha maneira de me conduzir. E eu quero que vocês orem, porque eu quero que Deus mude a minha vida. É esse choro aqui. É essa lágrima aqui. Que Jesus está dizendo, bem-aventurado quem derramar essa lágrima. Bem-aventurados que choram. Porque quem chora, o choro do arrependimento, Jesus Cristo diz, será consolado. Vamos abrir em Apocalipse 7, 17. 7,17 diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. 21,4, dá um salto lá, é exatamente isso. 21,4 diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E é isso que acontece, ou vai acontecer de forma completa, lá no futuro, porque não haverá mais pecado. Isaías lá atrás já profetizou, dizendo, e ele quando vier, e ele quando chegar e plantar o seu reino, ele vai enxugar aqueles que estão com os corações quebrantados. E ele vai consolar todos os que choram. Isaías 61, versículo 1 e 2. Falando aqui do ministério público de Jesus, Isaías bem antes está dizendo, quando ele chegar, ele vai enxugar já essa lágrima do arrependimento por conta do pecado. Percebe então dois princípios básicos aqui nesse início de bem-aventurança: humildade e choro. Precisamos de humildade. Pobres, sou pobre e preciso chorar, porque é no choro e na humildade que eu me torno cidadão do reino. Agora os versículos 5 e 6 falam de mais duas bem-aventuranças. Vamos considerá-las agora. Mateus 5, versículos 5 e 6. Mais duas bem-aventuranças aqui para nós. Bem-aventurados mansos. Ei, tem outro aqui interessante. Manso era um presbítero que tinha lá na igreja presbiteriana do Cabo. O nome dele era Seu Natanael Manso. Esse era manso, mas manso no nome. Bem-aventurados mansos. Por que é bem-aventurado? Muito, hiper feliz, os mansos. Sabe por quê? Porque eles herdarão a terra. Você está pensando agora aí, com esse meu temperamento,
com essas brigas que eu estou tendo, pastor, estou fora. Calma, vamos ver que manso é esse aqui. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E mais, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Esse adjetivo manso aqui vem do original grego que significa gentil, humilde, atencioso, cortês. O manso é humilde, é o atencioso, é uma pessoa amável. Mas o interessante é que essa palavra mansidão, ela vem da época do mundo grego antigo e ela era muito utilizada quando alguém tinha um animal e queria amansar. E eles tinham toda uma técnica para isso. E ele utilizava várias ferramentas para isso. Que espécie então de gentileza é essa que Jesus está ensinando para aqueles que desejam herdar o reino dos céus? Bom dia, com licença, obrigado. Dá o primeiro lugar da cadeira. Mansidão, querido, é uma atitude, uma decisão de se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Ser manso é ser amansado por Jesus Cristo. É você submeter o seu caráter, seus desejos, suas vontades mais íntimas, debaixo do controle da rédea e da disciplina de Jesus Cristo. Precisamos entender que mansidão, por exemplo, não é indiferença ao mal. Rapaz, fulano é tão manso. O mal está acontecendo e ele nem está ligando, não. Mansidão é aquilo que Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo. E tem um detalhe. Aprenda de mim, porque eu sou manso. Mas manso em que sentido? Eu estou em obediência ao Pai. E você tem que parar de ser rebelde. Você tem que parar de ser desobediente. Você tem que parar de fazer o que você quer. O que você acha. Você está brigando demais. Você está reclamando demais. Você está murmurando demais. Você tem que ser amansado como um animal bravo. E bem-aventurado será esse que passará pela disciplina de Deus a ponto de se tornar controlado. É essa mansidão que Jesus está dizendo, bem-aventurado, aqueles que se deixam ser amansados. A Bíblia diz que Moisés era um homem violento. Super violento. Viu um egípcio batendo no hebreu, matou! Você vai passar algum tempo cuidando de animais para você aprender a ser manso. E a violência de Moisés não estava só na ação de matar aquele homem. A grande violência de Moisés estava na revolta que ele tinha interiormente. Às vezes nós sentimos, não falamos. E é essa luta interna que nós precisamos estar submetendo ao controle de Deus. Eu devia ter dito, mas faltou pouco. É porque eu sou crente. Numa palestra para casais, o professor, o pastor perguntou: alguém já teve vontade de adulterar? Aula para casais, todo mundo ali. Quem já teve vontade de adulterar? Levante a mão.
Eu não vou fazer essa pergunta para vocês, para não constranger nessa manhã. Mas você levanta a mão no coração, tá bom? Ele perguntou, quem já teve vontade de adulterar? Levante a mão, por favor. Aí ele disse, olha, ninguém levantou. Porque nós temos problema com a verdade também. E temos medo da mulher ou do marido quando chegar em casa. Aí ele disse assim, eu vou confessar aqui para vocês agora. Pronto, já se arrumaram na cadeira. Agora é assunto importante para a gente ouvir. Queridos, eu nunca tive vontade de adulterar. Mas de matar minha mulher várias vezes, viu? Já tive vontade de matar. Adulterar não, mas matar já. Gente, dá vontade de matar. Eu brinco nas aulas de casados lá na igreja, dizendo às vezes, para que o marido ou a esposa tenha um sono tranquilo e morra nos braços do pai, uma água quente na chaleira, de forma lenta e devagar, pode ser derramada no ouvido do cônjuge. E você ama tanto ele ou ela, que você está interessado que ele, ao abrir os olhos, esteja na presença de Deus. Mas pastor, dá vontade de jogar. Raiva. Revolta contra Deus. Por que está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Revolta. E reclamamos. E brigamos. E a Bíblia diz que Moisés, depois de um bom tempo, ele voltou. E a Bíblia diz que ele era o homem mais manso. Eu não sei, mas aquele que vive na sua autodefesa todo dia, aquele que vive se indignando constantemente por algo que está contra ele, precisa repensar seriamente sobre isso. Talvez a grande dificuldade não esteja nas suas ações. A grande revolta talvez esteja dentro da sua alma. Bem-aventurados são aqueles que se deixam amansar pelas mãos do Senhor. E estes devem ter fome e sede de justiça. É a próxima bem-aventurança. A palavra aqui é a mesma usada no dia que Jesus foi tentado no deserto. E passou 40 dias e 40 noites com fome. É a mesma palavra utilizada aqui. E fome tem a ver com vazio do estômago, mas nesse contexto tem vazio da alma. Eu estou com fome. Minha alma tem fome. Minha alma tem sede. Não de pão. Entende? Não de. Minha alma tem fome e sede de Deus. O interessante é que parece a palavra justiça. Por que justiça? Porque a minha alma tem sede de ser justificada. Estamos falando aqui de justificação pela fé. A minha alma tem A minha alma tem necessidade de ser. Necessidade de ser suprida. Há uma fome. Há uma sede na minha alma que precisa ser suprida. E essa necessidade é a necessidade da justificação. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos agora paz. Eu tenho necessidade de paz com Deus, porque eu estou em conflito com Ele. Eu estou em guerra com Ele. E a minha alma precisa de paz. A justiça também tem a ver com a justiça moral. Estamos falando de um sermão onde a conduta daqueles cristãos deveria influenciar o mundo. E aí Jesus vai dizer, se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus que vocês já conhecem,
vocês não vão fazer diferença. Então perceba, a minha alma tem sede e fome da justiça de Deus em mim, mas em segundo lugar, de uma vida justa. Porque os escribas e fariseus estão aí. E eu preciso ter uma conduta ética que faça diferença. E a justiça social? Porque o texto também fala, ele desendentou a alma sequiosa e fartou a alma faminta. Um cristão do reino de Deus é alguém interessado também com o seu meio. Ele vai se preocupar com a alma faminta. Ele vai se preocupar com a injustiça social. Perceba então a aplicação do que isso acontece. A justiça de Deus, primeiro, me justifica pela fé, me salva. Segundo, eu vou viver agora uma conduta acima dos fariseus e escribas. E eu vou ter agora também uma influência na vida de outros. Eu vou promover uma justiça social. Só Jesus Cristo satisfaz essa fome e sede. Por isso que nenhum movimento social, nenhum tipo de religião pode saciar o ser humano a não ser Jesus Cristo. Porque essa sede e essa fome, só com o pão da vida e com a água da vida é que ele pode ser satisfeito. Agora, dando um fechamento, nós temos aí outras duas bem-aventuranças. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Misericórdia, quando estamos falando sobre ela, significa a graça de Deus em decidir te abençoar. O amor de Deus em ação. A misericórdia nada mais é do que o amor apaixonante de Deus na tua direção, salvando a sua alma, sem bem nenhum, sem atração sua nenhuma, apenas a graça de Deus sendo derramada sobre você. Algumas expressões que nós podemos encontrar de Jesus com essa misericórdia. Por exemplo, Mateus capítulo 9, versículo 35. Compadeceu-se, a palavra que aparece, Mateus 9, 35. Mateus 9, 35 diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando, pregando o reino, curando. Agora observe, 36, vendo as multidões, compadeceu-se. A palavra aqui é essa palavra misericórdia. Compadeceu-se. Ou seja, Deus teve compaixão. Um coração perdoador. Ter misericórdia do outro. Ter a disposição de dar a outra face. Em outro sentido, perdoar, dar uma nova chance. Lucas 10, 36, ter misericórdia das necessidades. Observe lá, Lucas 10, 36. Lucas 10, 36 diz: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Precisamos ser alvos da misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo dividir misericórdia. Perdoar. Ser paciente com o outro. E se tem uma área, agora pensando no nosso temperamento mesmo, humano, do ponto de vista humano, que temos dificuldade é isso. Nós somos muito complacentes conosco. Mas não temos o mínimo de paciência com quem está ao nosso lado. Somos muito exigentes com os outros. E conosco
somos extremamente maleáveis. Eu acho que o sentido deveria ser o inverso. Com você mesmo, seja exigente, mas com o outro, compassivo. Longanimidade, paciência elástica, no trato com o outro, consigo mesmo, rigidez nos seus próprios erros. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uma outra tradução para limpos pode ser sinceros. Porque limpos dá a ideia de que eu não tenho pecado, e essa não é a ideia do texto. Mas a ideia do texto é, bem-aventurado os que são sinceros quando erram, quando pecam. Esse faz parte do reino. Vida cristã não é para quem nunca errou, mas é para aquele que toda vez que erra, confessa, se arrepende e continua. Não há perfeitos aqui. Somos cidadãos desse reino em processo de transformação, em mudança diária. O nosso caráter, como eu falava no início, está sendo transformado cada dia. E aí erros que cometemos, palavras que falamos, gestos, atitudes, magoamos, ofendemos, distratamos, discriminamos, ofendemos. E é nessas horas que precisamos ter a graça de ir lá e pedir perdão. Humildemente reconhecer o erro. E esse é o sentido aqui. A pureza, não daquele que não peca, mas a pureza daquele que é sincero. Eu acho que se tem uma coisa fácil de perdoar, seja o erro que for, é quando alguém é sincero com você. Pastor, eu fiz mesmo. Aquela síndrome de Adão e Eva continua hoje. Não, mas não fui eu, foi a mulher que me desse. Olha, a justificativa é a pior coisa que existe. Errou. Dê a mão. Dê a mão. Eu errei. Eu pequei. Me perdoe. Mas não foi bem assim. Bem assim o quê? Você sabe que foi assim. Você sabe que foi assim. É aquele orgulho que não deixa a gente fazer isso. Meu irmão, me perdoe. Eu lhe tratei mal mesmo. Me perdoe. Eu errei com você. Não, olha, eu vim conversar com você, mas saiba de uma coisa. Você errou. Então já começamos assim. Eu vim, mas eu só fiz isso porque você... Acabou a conversa. Bem-aventurado os limpos de coração. Bem-aventurados que são sinceros. Principalmente aqui, diante de Deus. Ser sincero diante de Deus. Senhor, pequei contra ti, tão somente contra ti pequei. E eu fiz o que era mal aos teus olhos. Senhor, me perdoa. Eu não estou aqui para justificar nada. Eu estou aqui apenas para confessar diante de ti. Concluindo essas bem-aventuranças, Jesus diz, agora, sejam pacificadores. Depois de limpos de coração, sejam primeiro pacificados diante de Deus. E isso é um resultado da justificação. Mas você vai ser também um instrumento de paz. Aonde você chegar, seja um pacificador. Tenta acalmar os nervos. Apaziguar o conflito. Não seja um elemento de aumento de problemas. Seja um sujeito que vai apaziguar em casa, no trabalho, na igreja. E é isso que ele coloca. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Paz com Deus. Paz com o próximo. Pregando o evangelho da paz. Nós seremos filhos do Deus da paz. No final disso tudo, Jesus é interessante que ele vai dizer agora. Quando vocês começarem a viver essas coisas, se preparem. Vocês serão perseguidos por conta disso. Por isso,
Mais uma bem-aventurança para vocês. Bem-aventurados sois vós, quando vocês forem perseguidos. Porque quando você começa a tentar viver esses valores do reino dos céus na sua vida, você será perseguido. É isso que Jesus está dizendo. Ele está querendo concluir aquele sermão dizendo, daqui a pouco, nós vamos sair daqui desse monte. Nós vamos ter que descer. E quando chegarmos lá, e vocês começarem a viver essas realidades aqui, do meu reino, e vocês agirem como cidadão do reino, vocês vão perder emprego. Você não vai mentir no emprego. Se você não disser que eu não estou aqui, meu querido, eu vou perder emprego, mas você está aqui. Como é que você faz? O teu patrão manda mentir. Como é que você faz? Há um complô de um dinheiro ilícito que você tem consciência disso. O que é que eu faço? Se eu contar, eu vou perder o emprego. Como é difícil ser cidadão do reino, num reino que não é o de Deus. Nós estamos no mundo com esses valores, mas nós temos outros valores. Honestidade, integridade, verdade. Como viver esse cristianismo hoje? Sabe o que é mais fácil? Vamos cantar. Vamos levantar as mãos. Vamos celebrar. Vamos botar para fora as nossas crises e sofrimentos. Não. E quando acaba o culto? E quando nós vamos para casa? Vamos continuar a briga, marido e mulher dentro de casa. Mas chegamos na igreja, benzinho, pega na minha mão, sorrisinho no rosto. Olha que os presbíteros estão olhando. O pastor já está desconfiado. Não faz isso que eu vou perder o cargo na igreja. Uma duplicidade, queridos. Sexta e sábado à noite, para quem é jovem, é uma tentação. É os amigos da faculdade, os amigos da rua, e para a balada vamos sair. E a pornografia na internet é brincadeira. Ei, mas amanhã é domingo, bota roupa, Como é difícil ser cidadão do reino. Como é difícil viver as verdades desse reino. Mas calma. Deus está trabalhando em nós. Ele não exclui ninguém aqui. Nem Pedro foi excluído, tendo-o negado 3 vezes. Por isso, ele diz, bem-aventurado agora, porque vocês vão ser perseguidos por conta do meu nome. Só não queira que Deus te proteja quando você for perseguido por coisas erradas que você está fazendo. Pastor, meu vizinho vive falando mal só porque eu sou crente. Talvez não seja por isso. Você é um mau vizinho mesmo. Você é chato. Você não dá um bom dia. Você não é agradável. Por isso que ele está lhe perseguindo. Não venham dizer que é por conta da igreja, não. É que você é chato mesmo. A gente ouve muito isso. Não, os poderes das trevas não. É o teu coração maldoso. Se arrependa. Confessa teu pecado. Pede perdão a Deus. Pastor, o diabo está entrando na minha vida conjugal, está criando uma confusão entre mim e a minha esposa. Nada, não é o diabo não. É a falta de perdão. É a falta de humildade, de reconhecer que errou. O diabo está dizendo, olha, essa aí não sou eu não, viu, queridão? Essa aí não, essa é você. Temos essa tendência de transferência o tempo inteiro. Mas, como cidadãos do reino, se preparem. Prepare para perder emprego, prepare para perder amigo, prepare para ver cara feia de pessoas. Por uma coisa simples. Você não vai rir com aquilo. Você não vai concordar com aquilo. Você não vai se associar naquilo. Porque você é cidadão do reino. Concluo dizendo assim. Preparem-se. Porque descendo agora, Jesus vai dizer, vocês são o sal dessa terra.
E vocês são a luz desse mundo. E se vocês falharem, e se nós não dermos essa resposta que o mundo está querendo, de cidadãos do reino desse naipe aqui, o testemunho da igreja, a fé e a pregação do evangelho não impactará nenhum lugar. Pode orar, pode fazer eventos, pode fazer programações, mas o que vai mudar a sociedade que vamos orar esse mês inteiro. E vamos clamar, e vamos orar, e mais. E vamos mudar, a começar de nós. Porque o mundo está clamando e precisando de ver cidadãos do reino dos céus lá, influenciando. Que Deus me ajude como pastor. Que Deus ajude vocês como membros da igreja. Que Deus nos ajude como cristãos a abraçar essa cidadania celestial. E pedir que Deus transforme o nosso caráter, a nossa conduta e comportamento. E faça todos os dias em nós esse grande milagre, no meu entender, mais do que enxergar se não enxergava, ou andar se não andava. É ter um caráter, um coração transformado. Amém.